Um ex-funcionário recebe batida na sua porta e ele consegue uma fita e uma carta. Primeiro ele vê a fita, vê uma boneca chamada Pop, que bombou na época quando ele trabalhava na fábrica própria Playtime. Então ele lê a carta e vê que tem escrito que todo mundo pensa que os funcionários morreram, mas estão enganados. Então o funcionário pensa: meu Deus, será que meus antigos colegas de trabalho ainda podem estar vivos? Então o funcionário decide ir até lá na fábrica depois de um certo tempo. E ele entra lá com a chave que ele havia achado. Ele tinha guardado em um canto, mas ele conseguiu encontrar a chave. Então vai para o seu local, local de trabalho. Ele vê como o local já está todo velho, estragado. E ele entra e vê as luzes acesas. Só que depois dele, tipo, olhar o local não tava e se impressionar que o local tava com a luz acesa depois de tanto tempo, ele decide ir lá abrir a porta, mas só que a porta precisaria de uma maquinazinha, uma das mãos que pode se esticar. Então ele pega essa mão que ele encontrou em um canto onde eles deixavam os funcionários novatos para pegarem essa mão e utilizar para abrir a porta. Então ele pega e decide utilizar para abrir a porta. Então ele consegue e aí ele meio que entra lá, ele tipo, literalmente ele coloca a senha da porta. E depois que ele coloca a senha, ele anda com a mão e vê um dos enormes experimentos, melhor se dizer assim, um brinquedo que era chamado de Huggy Wuggy. Ele foi um brinquedo que bombou a fábrica depois de um certo tempo da própria Playtime. Então ele vê esse boneco e achou ele meio feio, mas ele decidiu religar a luz, estava meio apagado. Ele achou meio esquisito, ponto que lá tava com as luzes acesas. Então ele anda e acaba acendendo a luz. Só depois, quando ele vai olhar o que aconteceu com o Huggy Wuggy, ele não vê mais o Huggy Wuggy. O Huggy Wuggy havia sumido. E quando ele olha para um corredor, ele vê o braço do Huggy Wuggy saindo. Ele fica assustado, se pergunta o que era aquilo. E se ele ter visto, com certeza, talvez a mão do Huggy Wuggy, ele pensa que talvez a mente dele estivesse pegando peças. Mas ele anda e vê um dos gases vazando. Ele acha meio esquisito o gás estar vazando. E ele ficou meio com receio do local pegar fogo. Mas ele vai vasculhando um local onde tinha as caixas jogadas dos brinquedos. Ele assiste uma fita onde tinha uma garra que carregava as caixas. E ainda por cima ele consegue se lembrar dessa máquina que ele utilizava antes para o trabalho dele. Então ele sabia mais ou menos mexer nela. Então o funcionário decide mexer nessa máquina. Mas só que depois, quando ele completa isso tudo, dessa fase aí, ele decide ir lá para cima de novo, sair do local onde ele estava mexendo nas caixas. Ele vai lá andando, mas uma coisa que ele mal sabia era que Huggy Wuggy estava o espionando. Huggy Wuggy estava se escondendo, olhando o antigo ex-funcionário. Eles, depois do funcionário ter passado por aquela fase, e adivinham, o Huggy Wuggy se escondeu novamente. Depois, quando o funcionário saiu do local, ele foi embora, o Huggy Wuggy. E aliás, gente, eu tinha esquecido já uma coisa, que era que o funcionário, depois de uns minutos, no caso, ele conseguiu uma mão vermelha, depois quando ele passou lá pelas aquelas caixas, tá certo? Ele foi lá mexendo em alguns negócios e conseguiu pegar a mão vermelha. Então ele sai andando lá para cima lá da fábrica onde ele estava. Então ele vai andando, coisa e tal. Ele vai lá e olha para uma máquina que era teleporte, na verdade, carregava os brinquedos. Era uma máquina que tipo dava cor, construía, na verdade, montava os brinquedos na mesma hora. Era uma máquina até meio que interessante, melhor se dizer assim. O funcionário se lembrou dessa máquina, uma máquina consideradamente interessante, muito que ela colocava tinta nos brinquedos. Só que ele vê lá uma porta, que era a porta da saída, e ele já estava com medo do local, ponto que ele não encontrou ninguém e pensou que talvez isso tenha sido uma mentira, alguém tentou enganar ele. Então ele vai lá, decide, tipo, como eu posso dizer para vocês, um brinquedo que era uma versão de uma gata, só que meio que abelha. Então ele
constrói esse brinquedo e obviamente ele coloca o brinquedo coisa e tal lá. Só que começa a escanear o brinquedo. Então do nada encontra o enorme Huggy Wuggy e o funcionário começa a correr e ele decide se esconder em um duto de ventilação. Ele fica surpreso, ele não tem tempo de pensar, porque ele tem um susto na hora de ver um enorme brinquedo vivo andando. Então ele procura um canto para se esconder. E não, ele pensava que ia ser morto pelo brinquedo, mas ele dá um drible o brinquedo gigantesco e ele vê uma saída que seria um duto de ventilação. Então ele corre para lá, entra por lá e começa a andar pelo duto de ventilação. Mas só que ele mal esperaria que Huggy Wuggy havia entrado lá dentro e começou uma perseguição meio louca. O Huggy Wuggy tenta pegar o personagem, mas o personagem era bem ágil, bem inteligente. Ele começa a andar nos dutos. Obviamente o funcionário sabia o caminho desses dutos, então ele conseguiu passar por tudo bem facilmente. Então ele vai lá correndo do Huggy Wuggy, e vai lá, depois de um certo tempo, ele encontra uma porta, só que ele tenta sair, mas só que tem um problema. Nessa porta tinha, como posso dizer, só que não estava querendo abrir, mas só que do nada alguma coisa fez a porta abrir. Então o funcionário não podia esperar nada, senão esse brinquedo ia tentar matá-lo. Então ele decide correr por essa porta que tinha se aberto. Então com isso ele vai lá, se esconde. Na verdade ele vai lá correndo e a porta rapidamente se fecha por Huggy Wuggy não conseguir passar. Então o negócio começa a ficar meio louco. O jogador começa a correr do Huggy Wuggy, só que o Huggy Wuggy tava mesmo lá atrás. Só que o personagem consegue driblar o Huggy Wuggy, só que do nada a porta se fecha e o Huggy Wuggy tenta passar, começa a arrombar o duto de ventilação que havia se fechado de uma maneira bem estranha. O Huggy Wuggy começou a quebrar e o personagem pensa, putz, deu errado. Só que ele olha lá para cima e decide pegar isso para jogar em cima para fazer a tábua cair, para o Huggy Wuggy morrer. Mas só que a enorme fera consegue arrombar o negócio. Só que uma coisa que quando o jogador derruba o negócio, o Huggy Wuggy sai correndo. Só que o Huggy Wuggy cai lá por baixo, derramando sangue. Que a pessoa que está vendo isso, ele não consegue acreditar. Como assim um brinquedo sangrando? Como isso pode ser possível? Depois disso, ele não existia mais uma escolha para ele. Ponto que lá em cima ele não ia conseguir voltar. Afinal, ele não havia outra escolha. Ele tinha que quebrar aquela tábua e infelizmente ele caiu. Então ele decidiu andar mais um pouco e ele encontra uma espécie de flor de papoula. E ele se lembra da carta dizendo todos os funcionários. Algumas pessoas pensam que os funcionários antigos morreram, mas só que estão errados. Então ele pega e vê essa flor de papoula. Então ele vai lá andando e encontra uma fita misteriosa. Então ele assiste e vê um experimento louco. Registro final, experimento 1006, o protótipo. Coordenação e cooperação fazem parte do seu conjunto de habilidades, assim como consta em todos os outros experimentos de seu tipo. Embora ainda ausente, os eventos de hoje são certamente relativos a ele. A sua ausência foi um falhado processo científico que nunca deveria ter sido deixado de lado. É por isso que estou fazendo este registro, para que o mesmo erro não seja cometido duas vezes. Quaisquer experimentos futuros precisarão ser contidos e descartados em local seguro. Não estou preocupado comigo mesmo. Descobrindo, estarei de volta. Devemos seguir em frente em nome da ciência. Quer aqueles que estão abaixo de nós entendam isso ou não. Fim de... Como assim? O experimento 1006? Como assim? Então foi isso que aconteceu com os funcionários. Então vim aqui, talvez à toa, mas eu não vou perder a fé. Então o personagem anda e decide entrar na porta. Só que ele encontra uns brinquedos enforcados. Ele acha meio bizarro o local.
em si, modo que é meio esquisito ver bonecos enforcados, melhor se dizer assim. Ele anda por um enorme corredor que ele achou que não tinha fim, mas logo ele consegue passar lá pelo corredor. Ele vê a saída, então ele vai lá, abre uma porta esquisita, só que ele vê uma sala onde tinha uma boneca da Pop. Então ele decide ir lá abrir o negócio, ponto que ele queria ver a boneca, porque já fazia muito tempo que ele não via uma boneca daquelas. Afinal, uma boneca daquela se tornou muito raro hoje em dia. Então ele decide abrir a porta onde estava essa boneca. Então esse foi o maior erro dele, ponto que a boneca abre os olhos e diz, a boneca diz: você abriu minha sala? Então ela ataca o personagem e ele se apaga. Gente, vocês viram o resumo de Prop Playtime? Sim, esse foi o resumo de Prop Playtime 1. E é sério, se quiserem mais vídeos como esse, se quiserem Prop Playtime 2, eu farei o resumo de Prop Playtime 2. Afinal, gente, um vídeo como esse dá muito trabalho para eu fazer. Então deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Então, esse foi o vídeo e beleza, e tchau.